Então, quando eu falo de volume, eu estou falando da unidade de medida de distância elevada ao cubo de um sólido espacial. Maravilha. Mas aí, quando eu falo de capacidade, é a quantidade de coisa que eu posso por dentro desse espaço. Né? Então, se eu tenho um cubo de 1 metro de aresta, ele vai ter volume de 1 metro cúbico. Aí a capacidade quer dizer o quê? Quantos de alguma coisa eu posso pôr lá dentro? Quantas quantidades de água? Quantas quantidades de areia? Né? Aí eu consigo fazer a relação entre esses dois. E esse experimento, na verdade, era para isso. Era para vocês concluírem que... Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui. Vocês iam preencher dessa forma, gente. Olha o procedimento experimental. Né? Ele fala, ó, primeiro eu vi que vocês fizeram aí, né? Então destaque as folhas do anexo 1, 2, 3 e meça a aresta do cubo planificado. Qual a medida da aresta do cubo em centímetros e em decímetros? Então, em centímetros, vocês viram que era 10 centímetros? Sim? Isso, 10. Bom, aí vocês lembram lá do 6º ano, né? Como transformar centímetros em decímetros. Quando eu vou para o lado esquerdo, lembra que era quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Então, o decímetro está antes do milímetro, né? Da esquerda para a direita. Era só dividir por 10, né? Sempre que eu dou um saltinho para a esquerda, eu divido por 10. Então, 10 centímetros é um decímetro. Certo? Aí depois ele perguntou, ó, determine o volume do cubo em centímetros e em decímetros, né? Em centímetros, era multiplicar 10 por 10 por 10, né? A área da base, que é 10 vezes 10, que dá 100, vezes a altura, que dá 10, 100 vezes 10, 1000. Então, volume 1000 centímetros ou 1 decímetro, né? Por quê? O decímetro, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Chegaram nesse valor? Na resposta 2? Beleza. E aí a resposta ao item 3, recortar o cubo planificado e montar, né? Para virar um cubo em terceira dimensão. E 4, era fazer essa marmelada toda que ele pedia, né? Que obviamente não ia dar certo. Bom, vocês iam chegar nessa conclusão aqui, pessoal. Vocês iam ver que caberia 1 litro dentro desse cubo. 1 litro de água. O meu deu certo até nesse. Deu um pouco menos de 1 litro. Deu 950, que vazou um pouco. Beleza, Vitor. Que bom. Então, essa era essa é a comparação correta. Então, ó, qual que é o volume do cubo mesmo? Em centímetros, 1000 centímetros cúbicos. Quanto que cabe lá? 1000 ml de água ou 1 litro, né? 1000 ml e 1 litro é a mesma coisa. Então, olha a comparação que a gente consegue fazer, pessoal, na página 91. No item 1, você determinou o volume do cubo em decímetros cúbicos. No item 4, você determinou o mesmo volume em litros e ml. Com base nas medições, complete as lacunas. Então, 1 decímetro cúbico, a gente viu que o volume era 1 decímetro cúbico. Em decímetros cúbicos, obviamente. Quantos litros cabia lá? 1 litro. Então, já tem uma comparação perfeita. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro de capacidade. Então, sempre que a gente precisar agora transformar litros em unidades cúbicas, é só eu usar essa comparação aqui, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ou também, 1000 centímetros cúbicos é igual a 1000 ml, né? Porque, ó, se eu transformar 1 decímetro cúbico em centímetro cúbico, né, eu tenho que multiplicar por 1000, né? Sempre que eu vou da esquerda para a direita, e quando tem unidades cúbicas, eu multiplico cada salto por 1000, né? E os centímetros cúbicos está bem do lado dos decímetros cúbicos. Né? Então é só multiplicar por 1000. Beleza? Então, 1000 centímetros cúbicos também é 1000 ml. Pessoal, essa comparação é muito importante para vocês. Tá?
Isso aqui vale ser guardado, vale ser anotado no caderno de desenho geométrico, que isso aqui a gente usa bastante. Tudo bem? Até essa parte? Beleza. Vou ler o textinho aqui que ele fala com vocês. Né? Ele dá uma piscina aqui, sucesso. Já parou para pensar quanto de água que cabe dentro de uma piscina em formato retangular? Ou o que significa dizer que uma caixa d'água possui a capacidade de 1.000 litros? E que embalagens de alimentos possuem capacidade de 1,5 litro? Ou ainda, que o tanque de combustível do carro tem capacidade de 40 litros? Em todos esses casos, estamos determinando a medida de capacidade do recipiente. O volume de um sólido pode ser definido como o espaço ocupado por ele. Todo corpo que ocupa espaço pode comportar alguma substância, seja ela líquida, gasosa ou sólida. Determinar a capacidade de um sólido é saber qual volume do seu interior pode ser preenchido. Para a medição de volume, adotamos como medida padrão o metros cúbicos. E para a medição de capacidade, adotamos o litro. Aí ele apresenta aqui as unidades com seus múltiplos e submúltiplos. Então, o que ele está falando aqui, pessoal? Que eu tenho duas grandezas aqui, volume e capacidade. Né? Então, definição de volume, segundo a apostila, é o espaço que esse material ocupa, o espaço que ele ocupa. Aí a capacidade é o que eu posso colocar dentro desse material, seja ela sólida, líquida ou gasosa, né? Então, qual seria o volume dessa garrafa? O espaço que ela ocupa. O espaço que ela ocupa. Qual seria a capacidade dela? O que eu consigo colocar dentro dela. Né? Então, a gente já sabe que volumes eu tenho unidades de distância elevada ao cubo, né? Então, quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos e por aí vai. Agora, capacidade, a unidade básica é o litro. E aí eu tenho os múltiplos e submúltiplos, né? Então, se o litro, olha aqui, eu estou circulando com o mouse, é a unidade básica, eu posso ter os múltiplos, que é decâmetro, decalitro, hectalitro e quilolitro, e os submúltiplos, quando eu divido o litro, o decilitro, centilitro e mililitro. A gente está mais acostumado a trabalhar com os litros e ml, né? Difícil a gente trabalhar com outras unidades de litro, certo? Mas todas são possíveis. Tá? E aí tem aquela tabelinha que a gente já está acostumado desde o sexto ano, né? Como transformar litro em decilitro, em centilitro, em mililitro ou nos submúltiplos, ou nos múltiplos, decalitro, hectolitro e quilolitro, né? Então, sempre que eu vou para a direita, multiplico por 10. Sempre que eu vou para a esquerda, eu divido por 10, né? O que a gente já fazia lá em quilômetros, em área, só que em área era vezes 100, né? Mas a gente já conhece isso. Mas, pessoal, tá na hora da gente começar, em vez de ficar se prendendo a essa regrinha, a gente já está no 8º ano, né? Nós estamos no 8º ano. Está na hora da gente entender o que essas palavras querem dizer. O que o quilo quer dizer? O que o hect quer dizer? O que o deca quer dizer? Né? O que o deci, o cent e o mili quer dizer? Né? Isso é um símbolo, no caso, representado por uma letra, de um valor numérico. Então, eu tenho certeza que o K, vocês sabem o que quer dizer o K do quilo. Porque a gente usa-se muito na internet, né? Eu tenho 10K de seguidores, né? Se alguém tiver aí, eu não tenho, né? Mas, se alguém tiver, vocês já ouviram esse termo, né? Eu tenho 15K de seguidores. O que quer dizer esse K, então? 1000? 1000, né? E realmente, olha o litro aqui, ele é 1 litro. 1 litro. Olha o K aqui na frente. O que eu fiz com esse 1? Eu multipliquei por 1000. Então, o quilo, independente do que a gente está falando, quilo sempre quer dizer 1000 alguma coisa. Então, K seguidores, 1000 seguidores, né? E por aí vai. Quilômetro, 1000 metros.
quilolitro, 1000 litros, né? Então, o K sempre vai ser 1000. Então, agora, vocês não precisam mais ficar fazendo regrinhas, né? De saltar por as 7 unidades, né? Quilo, hecto, deca, litro, decilitro, centilitro. Não precisa colocar mais isso. Vocês conseguem olhar para a letra, para o símbolo, e saber quantos litros tem um quilolitro. 1000 litros. O hecto, ó, o H quer dizer 100, né? Então, hectolitro, 100 litros. O H quer dizer... Então, vocês podem ser mais ousados aí, em vez de falar que vocês têm... Em vez de usar o termo 10K de seguidores, vocês podem usar o H. Eu tenho 10H de seguidores, né? 10H de seguidores. Ou 1H de seguidor, enfim. Você sabe que o H agora quer dizer 100. O deca, 10, né? Então, dan quer dizer 10, beleza? O desse é 1/10, né? 0,1. O cent é 100 centésimos, né? 0,01. E o mili, 1 milésimo, 0,001, beleza? Então, agora eu consigo olhar para esses prefixos aqui e saber o valor dele. Eu não preciso mais fazer a regrinha, beleza? E aí, relacionando com o volume, agora, volume e capacidade. Eu tenho essas comparações. Ó. O que eu sei é que 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Tá? Podem guardar, vocês não precisam decorar essas 3, porque elas são a mesma coisa, só comparam unidades diferentes. Tá? Então, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Salvando essa, você já consegue fazer qualquer coisa. Né? Mas vamos lá. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 metro cúbico, quantas vezes o metro cúbico é maior que o decímetro cúbico? Vou usar aqui, vou dar essa dica para vocês aqui, ó. O desse é esse aqui, ó, o desse, e aqui estaria o metro. O desse está uma casa para a direita do metro, né? Se eu quiser transformar metro em decímetro, o que eu tenho que fazer? Cúbicos, né? Eu não vou multiplicar por 1000. Então, o metro cúbico é 1000 vezes maior que o decímetro cúbico. Né? Se 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 metro cúbico não é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Então, obviamente, 1 metro cúbico será 1000 litros. Por quê? Porque 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Se o decímetro cúbico e o litro é sempre 1 para 1, 1 decímetro cúbico, 1 litro. 2 decímetros cúbicos, 2 litros. 100 decímetros cúbicos, 100 litros. 1000 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que o metro cúbico, 1000 litros. Beleza? E também a gente pode usar essa relação. 1 centímetro cúbico é 1 ml, que nada mais é do que a mesma relação que a gente tem lá em cima, nas outras duas, tá bom? Aí, ó, olha um exemplo da página 93. Qual a capacidade de um cubo de 3 centímetros de aresta? Bom, vamos achar o volume desse cubo. Ele está perguntando qual a capacidade. Se ele está perguntando a capacidade, ele está perguntando a quantidade de litros que cabe dentro. Se ele estiver falando do volume, ele quer saber a unidades em unidades cúbicas. Mas como ele está pedindo capacidade, ele quer em litros. Bom, a única dica que ele dá é a aresta. Eu tenho que fazer o quê? Achar o volume e depois transformar isso em litros. Bom, se a aresta é 3 centímetros, é um cubo, é só eu fazer 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27 centímetros cúbicos. Olha a relação que eu tenho. 1 centímetro cúbico é 1 ml. 27 centímetros cúbicos, 27 ml. Tudo bem? E aí, se ele quiser que transforme em litros, aí é só fazer a regrinha para transformar em litros. É só olhar a tabela aqui, ó, e transformar em litros, né? Vou fazer esse exemplo para vocês, ó. A gente descobriu que é 27 ml, né? 27 ml. 27 ml para transformar em litros, eu tenho que chegar, ó. Primeiro eu transformo mililitros em centilitros,
né? Então é 27 dividido por 10, depois dividido por 10 de novo, depois dividido por 10 de novo, ou seja, seria 27 ml dividido por 1.000, eu conseguiria descobrir esse valor em litros. Tudo bem? Ok, pessoal? Beleza, Vitor? Deixa eu dar presença para quem entrou depois aqui. Deixa eu ver quem que eu tenho. Eu tenho a Júlia, eu tenho a Ana e o Gabriel. Deixa eu dar presença aqui. Ana Beatriz, Júlia, Pedro não entrou, Sara está aí e o Gabriel. Só confirmando, então, as ausências: Gabriela, Igor, Luiz, Murilo, Pedro Miura e Pedro Bianchi. Beleza. Bom, exemplo 2, pessoal. Ó, quantos litros de água? Agora ele quer o volume em litro, a capacidade em litros. No primeiro, ele não falou qual unidade que ele queria. Ele só falou que queria a capacidade. Então, respondi em ml, de boa. Agora ele quer em litros, ele definiu. Bom, quantos litros são necessários para preencher a piscina? Bom, paralelepípedo, né, é um prisma, a gente sabe. As únicas dicas que ele dá são os valores aqui da base, da altura, né, então eu consigo achar o volume. O que eu tenho que fazer? 5 vezes 15, né, 5 vezes 15 vezes a altura, vezes 2. 5 vezes 15 vezes 2, 150 metros cúbicos. 150 metros cúbicos, beleza? O que a gente viu aqui, ó? Que 1 metro cúbico é 1.000 litros. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, se eu tenho 150 metros cúbicos, qual que vai ser a capacidade em litros? 150 mil litros. Se 1 metro cúbico está para 1.000 litros, 150 está para 150 mil litros. Beleza? Tranquilo? Duda, quer um café? Você tá com carinha de sono aí, hein? Tó. Depois eu vou ter que tomar um café mesmo. Joga uma água no rosto para a próxima aula. Tá com soninho aí. Pessoal, deixa eu falar com vocês um pouco. Vocês estão cansados? Como vocês estão? Fala um pouquinho do que vocês estão sentindo, para eu entender o rolê. Quem quer falar primeiro aí? Quer falar, Sara? Não, de verdade, eu quero. Porque, gente, na moral, eu acho que tá difícil para todo mundo, né? Eu acho que tá até mais difícil para os alunos do que para os professores, né? Não que não esteja difícil para a gente, né? A gente está trabalhando facilmente 3 vezes mais. Por que 3 vezes mais? Porque as nossas aulas, né, o nosso sistema é apostilado. Então, eu não tinha que ficar preparando aula, né? Eu já dou essas aulas há muito tempo. Então, o que eu faço? Um dia antes, 2 dias antes, ou no domingo, eu já olho todas as aulas da semana, vejo de todas as salas, vejo qual é o assunto que eu vou dar, e beleza, já vou me preparando aqui. Agora, e aí só ia trabalhar na parte da manhã, só entre aspas. Né? Mas agora o professor, além de ficar disponível na parte da manhã, que já fazia, tem que preparar essas aulas, a apresentação, e depois gravar as videoaulas. Então, a gente está trabalhando triplo. Então, eu acho que está difícil para nós. Mas eu acho que está mais difícil para vocês. Porque é um ritmo totalmente diferente. Então, eu super entendo vocês estarem cansados e eu super entendo. Então, eu queria muito ouvir vocês um pouco também. Porque eu vejo o olhar de canseira de vocês. Não é desânimo, é canseira, né? E aí eu queria ouvir vocês um pouco também para a gente ter uma relação que não seja só professor jogando conteúdo, né? Despejando assunto de matemática, de desenho geométrico, de tudo, enfim. Eu queria ouvir vocês um pouco. Então conversem comigo. Para mim, eu acho que tá matando mais são os dias de prova. Tipo,
terça e quinta. Você acorda cedo, aí você termina a prova, você acorda às 7, faz a prova, termina a prova às 8, aí chega e já tem que assistir vídeo e fazer todas as tarefas. Aí você Eu tem até também, às 10 e tem que entrar nas aulas. eu concordo com você. Hoje foi dia de prova? Hoje foi. Foi. Vitor, eu concordo muito. Porque não é acordar às 7, né? Vocês vão acordar às 6h30. Porque principalmente, no máximo, no mínimo, né? Não, no máximo. Porque, como é a prova, não dá para acordar às 6h50 e fazer a prova com sono. Você tem que lavar o rosto, né? Deixar o cérebro já num ritmo de raciocínio. Porque quando vocês acordam, pelo menos eu, né? Meu cérebro não funciona já na hora. Em 10 minutos já está pronto. Não. Eu preciso aí pelo menos uns 30, 40 minutos para abrir o olho, entender o que está acontecendo, que está na hora de levantar ou não. Então eu acho complicadíssimo, né? Esse esquema. Mas é difícil, né? Qual seria a outra solução? Não sei, tipo, a gente está vivendo aí, pegou todo mundo de surpresa, né? Então a gente às vezes tem que tomar decisões rápidas, né? As escolas, não só o objetivo de Descalvado, mas as escolas têm que tomar decisões rápidas e é uma decisão assim, tem que pensar rápido naquilo, né? Então eu não sei, eu não vejo outras opções tão boas, né? É difícil. Concordo com você, Vitor. E você, Sophie? Não sei, tipo, porque eu fico cansada, mas não é por causa de. Tem dia que, tipo, como eu vou explicar? Sei lá, porque eu não tô dormindo, sabe, cedo, assim, sabe, cedinho. Mas tem dia que eu nem durmo assim à tarde, sabe? Uhum. Quase nenhum dia eu tô dormindo tarde, mas, tipo, meu horário normal agora tá sendo dormir meia-noite, 1h. Antes Nossa, disso eu não tô conseguindo dormir. Nossa, muito tarde, Sophie. E tem Muito dia, tarde. tipo, que eu não durmo à tarde. Tipo, ontem eu dormi a tarde toda. Uhum. Mas aí eu fui dormir umas 2 horas, tipo, era quase 2 horas. Nossa, é Mas muito. tem dia, tipo, que eu não dormi, eu vou dormir esse horário. Você Que eu fico tomava sem sono. algum medicamento antes? Eu lembro de você falar alguma coisa disso. É, eu tomava pra ansiedade, Você mas faz continua? tempo. Você não Não, eu tomava? parei. Não. Você fazia terapia também? Parou também? Eu tô pensando em voltar às minhas, porque Eu também. tá todo mundo Depois muito. disso, precisa, né? Não, eu já tô pensando aí, já tô reformulando os meus gastos, né, para ver o quanto que eu posso gastar em terapia, porque também não é tão barato, né, infelizmente. Mas eu acho que é importante aí todo mundo, quem puder, tiver a possibilidade de fazer terapia, psicólogo, Aí eu conversar. também. Voltar fazendo. E você, Bia? Eu, cara? Tá cansada? Eu tô. O que mais? E o que você É, me fala um mesma pouco? coisa que eles dois. É. Dormir tarde, ficar com sono de manhã. O que vocês fazem no tempo livre de vocês? Né? Tipo assim, vocês tiveram aula a manhã toda. À tarde, o que vocês costumam fazer? Fala todo mundo aí. Obrigações. Às vezes Não tem Pego, tem três tempo passam. livre. Às vezes eu pego e não. deito na cama e fico mexendo no celular. Tipo isso. Celular? Fico Às vezes fazendo eu vou lição. tomar um pouco de sol, mas é tipo 1 hora no máximo. Depois tem que começar a fazer lição de novo. Lição? Porque, igual, de manhã tem professor que passa 5 minutos de vídeo, mas tem professor que passa meia hora. Mas tem dia que os 3 professores passam meia hora e são 2 horas para você fazer 3 matérias. É, isso é complicado. Eu tento passar o mínimo possível, porque eu imagino isso, que nem o de hoje, deixei tarefa para vocês. Então não dava para passar meia hora de vídeo e depois e ainda passar tarefa. Então aí nesse caso hoje eu passei 10 minutinhos e dava para vocês fazerem o resto. E você, Júlia, o que você faz à tarde? É isso. Eu tomo sol, Toma só? daí, aí eu assisto televisão depois. Boa. E você, Gabriel? Eu ajudo aqui em casa. No que tem pra ajudar, eu ajudo. Ajudando na limpeza? É.
Olha que homem. Certíssimo, Gabriel. Muito bom. E você, João? Ah, eu fico jogando, de vez em quando eu fico desenhando, Tá até certo. assistindo um filme de vez em quando. Pessoal, se vocês estiverem cansados, né, às vezes perceber, que nem eu tô vendo o olharzinho de vocês de cansados. Pense em alguma outra atividade, sabe? Pelo menos assim, é que isso é muito pessoal. Mas eu tava em um nível de estresse absurdo, de canseira mesmo, de falar, nossa, tenho que levantar para ficar online, para dar aula. Era muito estressante esse raciocínio, esse caminho. Sair da cama, que é aqui do meu lado, aqui eu tô com a mão nela. Isso é um problema, né? Se eu tivesse um escritóriozinho, seria talvez melhor, né? Mas aí, beleza. E aí eu tava, quando eu começava a dar aula, eu me animava. Mas esse processo de acordar para dar era terrível. Aí eu comecei a mudar meus hábitos em casa. Eu comecei a caminhar todo dia, caminhar e correr. Já emagreci, já emagreci aí 7 quilos em 2 semanas, pessoal, estou muito feliz. Eu acho que é um absurdo que ninguém falou ainda que o meu rosto está mais magro. Eu estou chateado com vocês por isso. Vocês deveriam falar, Robson, seu rosto está muito mais fino, meu Deus, como você está mais bonito. Mas tudo bem. E outra coisa, que isso está me fazendo bem, essa caminhada, melhorou meu ânimo. E aí, em vez de eu ficar à noite assistindo filmes aleatórios, Netflix, eu comecei a ver lives. Lives não, canais instrutivos. Por exemplo, um canal que é maravilhoso. Vocês já viram Tempero Drag, da Rita Von Hunt? Gente, é sensacional. É um professor da USP, né? Ele é homossexual, tudo. Aí o que ele fez? Ele se vestiu de drag, ele se vestiu numa personagem que chama Rita Von Hunt. E ele fala de história, ele fala de política, ele fala de posicionamento na sociedade, sobre racismo, sobre homofobia, sobre cultura, sobre como se virar em época de pandemia. Então ele faz uns vídeos muito bons. E aí eu comecei a procurar um monte de canal. E aí, quem que me indicou, na verdade, foi o Gui. Que o Gui manja de tudo, né? Se é alguém que politizado, é o professor Gui. Aí ele me passou vários e um é esse. Então tá me fazendo muito bem. Só que isso é pessoal, né? Então, tipo, eu super indico para vocês tentar mudar o hábito, né? Se essa rotina de vida de vocês está cansando vocês, procure uma nova rotina, ver o que pode animar, andar de bicicleta, com máscara, tá, pessoal? Com máscara. Porque eu vejo no Insta aí, não é ninguém dessa sala, mas eu vejo outros alunos que mostram dando rolê sem máscara. Isso dá até arrepio em mim. Mas, enfim, vai caminhar, vai andar de bicicleta, vai jogar um jogo diferente, né? Mas tenta sair dessa rotina que está deixando vocês cansados, né? Talvez uma nova rotina pode dar um ânimo maior para vocês. E não adianta, porque assim, ou a gente joga os panos, chuta o balde, ou a gente aprende a viver nessa nova realidade. Porque eu acredito de verdade que esse ano a gente não volta com aula presencial, né? Infelizmente, eu queria muito, porque eu já não aguento mais. Mas se a gente não vai voltar esse ano e ainda a gente está em dia 18 de agosto, tem pelo menos aí agosto, setembro, outubro, novembro, tem pelo menos aí mais 3 meses e meio de aula. A gente tem que conviver com isso, né? E agora imagine ficar cansado, desanimado, triste, estressado, depressivo até dezembro. É importante a gente se moldar, certo? Entender, bom, se essa é a minha realidade presencial, eu tenho que descobrir uma forma de ficar bem. Então, pense um pouco, faz essa reflexão e veja como vocês podem deixar o dia de vocês melhores, mais felizes. E isso reflete em tudo. Reflete na aula, porque, a aula tem que ter. Se vocês estão desanimados, a aprendizagem de vocês vai ser pior. E essa aprendizagem é o que a gente leva para a vida toda, né? Então, essas aulas têm que ser mais prazerosas de alguma forma. Vocês têm que estar mais animados. E como que a gente fica mais animado? Estando feliz na nossa vida, né? Essas 2 últimas semanas, para mim, têm sido muito boas, muito produtivas, porque eu mudei minhas rotinas. Então, pensem isso para vocês também, certo? E aí, qualquer coisa, se quiserem me chamar no WhatsApp para conversar, falar, Robson, o que você acha disso? Eu sempre estou muito aberto para vocês, tá? Gente, eu nem vou continuar a aula de desenho geométrico, né? Porque eu fiz a parte que eu queria, que é mostrar a relação
entre capacidade e litro, tá? E aí tem o demonstre seu conhecimento, que está aqui na página 97, beleza? Dá uma olhadinha aí, tentem fazer alguns, não vou deixar de tarefa, tá? Não vou. Mas tentem fazer alguns, aí a gente faz junto a semana que vem. Mas façam para ver se vocês entenderam. Façam uns 2, 3, só para ver se está claro o conteúdo. E aí a semana que vem eu faço junto com vocês. Combinado? Pessoal, então, ó, de verdade, pensem nisso que eu falei. Tentem procurar novas rotinas diárias, para vocês ficarem mais felizes, mais alegres, porque a vida continua, a gente não pode parar. Gente, é isso. Abraço, fiquem bem e qualquer coisa é só me chamar aqui. Demorou? Valeu. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, Beijo. bro. Se cuidem. Tchau. Tchau. Até, bom almoço. Para você também, Sarinha. Tchau. Beijão. Falou, João.